tarde a todos. Permitam-me começar, como todos os antecessores, pelo agradecimento por estar aqui, por poder apresentar um pouco do conhecimento que vamos adquirindo. Isto, no fundo, acaba por ser uma grande plateia de partilha de experiências e de perspectivas, todos em torno de uma temática que eu considero de uma grande riqueza. A saúde e a enfermidade, no fundo, levam e preocupam a humanidade desde que existe o homem. E, portanto, é um problema de existência, a questão da saúde e a questão da enfermidade. Agradecer a organização, agradecer o convite para estar aqui presente e, sobretudo, a oportunidade. Um grande elogio a todos quantos me antecederam pela minúcia de algumas investigações, pela curiosidade, pela originalidade de pensamento, e eu espero que esta temática entre a vida e a morte que vos trago não seja de todo dispeciando desta matéria. Se me permitem, eu vou utilizar aquilo que se chama, como Michel Foucault diria, aquilo que é o silêncio das palavras. Se o mundo está coberto de signos, que é mistério de decifrar. Conhecer será, pois, interpretar. Ir da marca visível ao que se diz através dela e que sem ela permaneceria muda, adormecida nas coisas. Este contexto é de uma grande pertinência porque, ao debruçar-me sobre o estudo de cemitérios e agarrando nos livros de inumações e de falecimentos de pessoas que ocupam o cemitério municipal de Loures, de facto, considerei que Michel Foucault diria a coisa mais adequada. A palavra está muda até nós a tornarmos visível. E é aquilo que eu vou tentar fazer. Vou falar sobre o Concelho de Loures, uma área que é criada em 1886. Podemos chamar que aquilo que é a cidade de Lisboa viveu sempre dos seus termos, a designação que só é interrompida exatamente com a desanexação do Concelho de Loures, o último termo a ser extinto em 1886. O que significa que toda a cidade, tudo o que é o abastecimento da cidade de Lisboa, em termos de produtos hortícolas, em termos de água, de lavagem de roupa e tudo mais que caracteriza este concelho, e que irei falar à frente, evolui de um território que desde o século XIV é considerado como o termo da cidade e que vai se preenchendo e reduzindo até chegar numa das maiores áreas da periferia de Lisboa e que, portanto, tem, de facto, peso sobre a qualidade de vida, saúde ou enfermidade das populações, exatamente por ser uma área periférica. O Concelho de Loures, portanto, vem dos Concelhos de Belém e dos Olivais, 1852, e entre este período, 1886, dão-se grandes avanços também na chamada medicina higienista em Portugal. E é importante ter presente aquilo que se chama a criação do próprio Concelho de Loures, enquanto área periférica. Dizer-vos também que com esta criação nós vamos encontrar uma particularidade que não é muito vulgar encontrar na criação de um concelho. A reorganização administrativa normalmente é baseada em conceitos de tributação fiscal, naquilo que é o aperfeiçoamento da máquina fiscal, recolha de impostos. Mas, na segunda razão da criação do Concelho de Loures, em particular, em 1886, vamos encontrar a referência fundamental, que é suprir a lacuna que se faz sentir na organização do serviço de saúde e higiene, por não haver quem substitua o subdelegado de saúde nas respectivas circunscrições sanitárias. Ou seja, a segunda razão pela qual é criado o Concelho de Loures no final do século XIX assenta naquilo que é uma política higienista e de saúde das populações. Dir-me-ão assim, mas das populações elas próprias ou ligadas à cidade? As duas situações. E vão ver porquê. Esta situação da criação do Concelho vai cumprir rigorosamente o que está instituído naquilo que é as autoridades sanitárias, o governador civil, o administrador do Concelho e, sobretudo, a nível concelhia, a criação de um lugar fundamental
e que sem a formação do Conselho não poderia existir, que é o facultativo municipal, que, nomeado sobre o Governo, vai ter sobre ele a responsabilidade da assistência médica da respectiva população. Ou seja, a criação do Conselho de Loures permite criar um facultativo próprio para tratar da assistência da população. Ela, no fundo, a mais-valia de uma política aplicada com alguma ou com maior eficiência. Esta matéria do moderno sanitarismo, no fundo, acaba por estreitar as relações entre o público e o privado no século XIX. A higiene social, ou aquilo que podemos chamar de saúde pública, passa a fazer parte do discurso. Mas eu creio que é salientíssimo dizer que os médicos não passam só a influenciar as políticas sociais, fazem parte do discurso. Ricardo Jorge não propõe apenas uma política, ele interfere na própria política social. Da mesma forma que os subdelegados de saúde vão também influenciar as políticas dos municípios ligados às comissões distritais. Políticas, autoridades sanitárias vão começar a conjugar-se numa articulação que não seria possível se o grande termo da cidade do Conselho de Loures não tivesse sido criado. Também já falámos aqui que os problemas urbanos e as moléstias, a conjugação de população. No século XIX o povo vivia em más condições, trabalhava de sol a sol, tinha escassez alimentar, todos os inquéritos que foi possível recolher confirmam a falta de consumo de carne e sabemos também, e um dos problemas que tem a ver com a industrialização é o uso frequente de bebida, portanto o alcoolismo, que acompanha aquilo que é o suprir a falta de energia, a ilusão do álcool. Estes problemas vão ser perfeitamente identificados no Conselho de Loures e vão também dizer uma questão fundamental, tem a ver com a salubridade. As casas eram locais obscuros e sem higiene, com uma má ventilação, mas não apenas as casas populares, também as casas mais ricas sofriam dos mesmos problemas. Ou seja, a má ventilação, a pouca luz, as frestas, a proximidade de animais, tudo isto é um cenário que tem a ver com aquilo que é as condições de vida das populações e porque das condições de vida derivam também as condições de saúde, derivam também as moléstias e derivam também o estar entre a vida e a morte, que são os cemitérios. Então, podemos dizer que a população rural, no geral, vivia principalmente nas hortas, em más habitações, que os operários emergentes do Conselho de Loures viviam em casas alugadas de baixa qualidade, por vezes perto das fábricas, em vilas, em bairros chamados operários, que hoje constituem património cultural de valioso utilização, até sob o prisma cultural e turístico, e podemos dizer que todos estes fatores de população rural ou industrial criavam condições para a ocorrência de moléstias e de epidemias. E podemos dizer também que os registros de salubridade assumem uma grande importância nos cuidados de saúde e higiene e vão ser considerados, curiosamente, nos próprios livros de óbito. Então, a fonte de informação sobre a qual eu estou a falar tem a ver com os livros de o Conselho de Loures é, de alguma forma, tipificado por algumas figuras chamadas as saloias, para quem não conhece, mas é muito importante apresentá-lo num outro prisma, que não é o consumo que estamos a ver, os serviços que presta à sociedade, mas nas condições ela própria. E, portanto, vamos ver como algumas das profissões até têm a ver com algumas das moléstias. Falar de Loures é impossível falar sem o Rio Trancão, que atravessa São Julião do Tujal e que vem à Foz de Sacavém, juntando-se ao Tejo, e nós aqui podemos falar de Sacavém e podemos falar de uma atividade que tem a ver com a pesca. O Rio Trancão é aquilo que é a fonte de vida, mas também de morte pelas suas cheias.
vamos falar da agricultura, que permanece hoje como um ex-libris daquilo que é a região Saloia, como um mercado abastecedor. Vamos falar sobre as lavadeiras, há uma figura tipificada mais desta região central do que a lavadeira do norte, mas uma lavadeira mesmo do centro é esta que vem da zona de Canessas, ou aqui em Loures, da zona de Montemor e da Morteira. E temos aqui a atividade rural assumida, ali com um problema que eu nem vou qualificar. Não vai mostrar a leiteira, mas não faz mal. É uma saloia, é um saloio que está a descansar e a cortar uma abóbora. Portanto, mas vamos também falar sobre a questão das fábricas, que também vivem do trancão, como é a fábrica. E não há dúvida que a fábrica de louça de Sacavém é a fábrica emblemática que representa todas as outras fábricas do papel, da abelheira, das chamadas explorações mineiras, pedra, que existem em Bucelas, mas que para aqui, para este contexto, eu tornei como o paradigma da industrialização, porque utiliza a foz do rio Trancão para o transporte da madeira, para os seus fornos, e utiliza também os barcos para o seu escoamento de produtos. Então, não podemos deixar de dizer que com este quadro humano, geográfico, podemos chamar assim, nós vamos encontrar a aplicação da legislação. E a legislação é muito importante porque a legislação higiênica, a partir de 1835, diz que temos que criar cemitérios públicos em todos os lugares. Então, esta política de obrigatoriedade, e podemos dizer que esta legislação, juntamente com a Revolução da Maria da Fonte e depois todas as políticas higienistas que seguem, configuram um quadro de grandes mudanças mentais entre aquilo que é a vida e entre aquilo que é a morte. A proximidade da vida e a morte quase que é uma janela e uma porta. Abre-se uma e fecha-se outra. Porquê? Porque as condições de trabalho e de vida assim se compaginam. Então, esta obrigatoriedade do enterramento que sai da igreja, que fica ainda no adro e que depois vai para um espaço próprio, não é apenas uma questão de higiene, é sobretudo uma questão mental. O cemitério municipal de Loures é fundado, portanto, em 1886, como referi, veio do termo da cidade de Lisboa, do Concelho dos Olivais. Quando é criado o Concelho de Loures, existiam 14 cemitérios. Os livros de inumações a que tive acesso são uma valiosa fonte de informação para o estudo da saúde das populações, porque obviamente se encontra lá uma coisa fundamental, são as razões de morte. E estes livros, os dois primeiros que eu tive a possibilidade de ler fazendo uma década de estudo, vão permitir-nos ter um quadro daquilo que é a higiene, mas também o quadro de mortalidade. O primeiro cemitério de Loures, ainda no Concelho dos Olivais, data entre 548 e 568, enfim, esta é a igreja matriz de Loures, que fica perto da Rua Fria, perto da Casa do Adro, um pouco afastado da cidade de Loures. A igreja matriz de Loures tem no seu perímetro, onde hoje se encontra a igreja, a zona a casa mortuária, peço desculpa, a casa mortuária ocupa uma parte do que é o primeiro cemitério fora da igreja, portanto o adro. Adro significa isso mesmo. Adro é um espaço fora, mas também é um cemitério. E este cemitério, segundo Joaquim da Silva Mendes Leal, um dos homens que irei falar a seguir, é de facto o primeiro passo para sair do interior, vir para o exterior e se deslocar depois para um espaço próprio. O primeiro livro de enterramento diz claramente isto: há deste livro servir para nele se fazer o registro das inumações efetuadas no cemitério municipal deste concelho, situado na freguesia de Loures, a começar em 29 de outubro de 1890. E o vereador do Pelouro, pela sua própria letra, é Joaquim da Silva Mendes Leal. Este primeiro livro vai-nos trazer o que se chama um triângulo muito importante, que eu considero até, quiçá, determinante para o cumprimento rigoroso das políticas higienistas,
que é Anselmo Brancamp Freire, primeiro presidente do município de Loures, em 1886, e em funcionamento em 1890, Joaquim da Silva Mendes Leal, que é o vice-presidente e um homem que conhece muito profundamente as leis higiênicas, tendo ligado ao Hospital de São José, e depois o subdelegado de saúde, António Carvalho de Figueiredo, uma pessoa notável no campo da medicina e da bacteriologia, tendo sido citado de Câmara Pestana por Ricardo Jorge, pelos seus estudos e experimentalismos no laboratório no Barro, em Loures. Então este trio vai ser responsável pela implementação das políticas sanitaristas e vai também obrigar-se a um conjunto de requisitos fundamentais na leitura dos próprios livros. Ou seja, nós vamos encontrar naquilo que é a discriminação, naquilo que é a fonte de informação para o enterramento, não apenas a ordem, o número 1, o que é uma criança de 1 ano, que nós sabemos de onde é que ela vem e sabemos que tem enterite crónica, que é razão de morte, e que tem um certificado, é a cova número 1, e sabemos que é o subdelegado de saúde que passa o atestado. Então, os livros de óbito são registros de uma correta e ajustado cumprimento de uma política higienista, ou seja, nada se faz no cemitério senão de uma forma ordenada, criteriosa e justificada. Ninguém pode ser enterrado sem esse cumprimento. Mas esta matéria não foi fácil. Quando Anselmo Brancamp Freire, Joaquim da Silva Mendes Leal e Carvalho de Figueiredo estão a trabalhar na higiene do concelho de Loures, e não se esqueçam que estou a falar perto da cidade de Lisboa, para onde diariamente vão as saloias vender hortaliças, levar as roupas limpas, a água ou o leite, nós temos aquilo que se chama uma reação. Quando Joaquim da Silva Mendes Leal pretende, e é o autor do regulamento do cemitério, pretende pôr um capataz e um guarda de cemitério, levantam-se vozes contra. E o próprio Anselmo Brancamp Freire é alvo de um contrafé, dizendo que fica intimada a Câmara, na pessoa do digno Presidente, a desdizer-se. Não vou agora alongar-me sobre esta matéria, mas eles ganharam a causa à Comissão Distrital de Saúde, porque vão provar que a figura de capataz é fundamental para o cumprimento das regras de saúde. E isto é, digamos, de alguma forma, só para dizer que não foi fácil. A propósito de um abaixo-assinado que encontrei solto, é preciso dizer que estas informações andam todas soltas. Os cemitérios parece que são mal amados. Contudo, têm informação rigorosíssima. A propósito de um abaixo-assinado de 1954, um conjunto de 8 mulheres decidem fazer um abaixo-assinado e dizer que querem no cemitério. Parte-se do princípio que não existe. Fui à procura. E não é que em 1890 o Joaquim da Silva Mendes Leal já tinha dito que devia existir uma capela para guardar aquilo que se chama, se vier um morto, uma inumação no final do dia, já não se faz o enterro, fica num lugar que também pode ter um altar, estamos a falar de 1890, também pode ter um altar, mas guarda e tem umas portas, fica lá o corpo, e se eu tiver que fazer uma autópsia, também se faz. E através deste abaixo-assinado de 1954, terminado em 58, consegue-se ver a capela, onde se encontra de facto uma mesa de autópsia, que foi recuperada, como se vê, uma bela maquia, diga-se de passagem, e que nos permite ver e dizer que o subdelegado de saúde tinha uma mesa de autópsia que foi restaurada, ou seja, refeita em 54 e existe. E em brevemente estará em exposição para visita. E por causa disso mesmo fui encontrar um recorte do Diário Ilustrado que demonstra que da autópsia que foi feita ao cadáver de Manuel Ronca, que faleceu em Loures, reconheceu-se que a morte fora ocasionada por uma pneumonia. Então, as vísceras foram enviadas para o Instituto Bacteriológico. As vísceras. Então, houve uma autópsia. Então, o circuito funcionava. É evidente que estou a falar de um espaço material que existe, de campas muito rasas, é uma população rural, contida, muito rigorosa naquilo que é o compromisso no cemitério, copiando o Père Lachaise
de 1804, cujo modelo foi importado para o cemitério do Alto São João e que serviu de cópia a todos os cemitérios na zona do Mediterrâneo, em particular aqui na zona de Portugal. Penso que é muito importante reter que as causas de morte se ligam àquilo que são os registros cemiteriais, e aqui ponho em destaque um berço. E porque é um berço, um termo tão carinhoso para umas primeiras enterramentos de ferro forjado, com aquilo que é o material típico de um cemitério, o ferro e a pedra, materiais eternos, a procura de eternidade após a morte. O cemitério traduz um espaço de repouso. Este cemitério é, de facto, aquilo que se chama uma grande riqueza patrimonial. Então, para que é que eu estou para aqui a falar? Eu estou para aqui a falar da utilização da informação das razões de morte e como é que eu posso falar dos vivos. Exato. Então, vamos falar sobre aquilo que se chama os óbitos que eu estudei durante uma década, entre 1890 e 1900. Espero que o gráfico seja perceptível. Os adultos e as crianças, portanto, o vermelho e o esverdeado, compaginam primeiro uma mortalidade infantil extraordinária, mas chocante mesmo. De facto, temos ali, desde 38, 1895, 131 crianças, ou quando nós passamos em 1898, 53 para 181. O gráfico das mortes mostra a evidência que há uma mortalidade infantil e que há um crescimento, que há o que se chama um crescimento de morte. Mas vou também dizer que é possível encontrarmos as causas de morte. E isto, quando estamos a falar do que é política de saúde, do que são as políticas de segurança, de combate às epidemias do rio, das más condições de vida, da insalubridade das habitações, nós vamos encontrar as razões de morte. E uma das que mais me tocou foi os suicídios. Muitas pessoas que se suicidaram. Também muitos aborrecimentos civis. O que quer dizer que tive pessoas até aos 100 anos e encontrei pessoas com 100 anos. Mas encontrei também muita gente com as febres intermitentes palustres, que têm a ver com as tais águas. Também muita gente com aquilo que são os cancros, e sobretudo, tanto de mulheres como de homens. Mas falar também daquilo que é as bronquites intestinais, as diarreias crónicas, as doenças do foro intestinal, que vão ver agora comparativamente com as crianças. E quero-vos dizer que o abortamento, que aparece quando a criança é menor, entre parênteses, 9 meses de vida uterina. Então a criança estava feita, mas não conseguiu sair. Muitos também anuncia um estudo muito eventualmente que tem a ver com a questão da assistência ao parto. As asfixias por submersão casual, afogamentos, a asfixia à nascença, a criança não consegue sair, fica com a cabeça de fora e o resto de dentro, as convulsões, as debilidades congénitas e depois uma questão fundamental que são os raquitismos, os sapinhos, o sarampo, as tuberculoses e muitas razões indeterminadas, como há pouco a doutora Teresa falava sobre a questão da pneumónica em Montemor, digamos, as razões indeterminadas, muitas indeterminadas. Não é possível fazer um quadro. Então, poderemos dizer assim, entre a vida e a morte, a leitura dos registros cemiteriais permite-nos desenhar, primeiro, o papel do subdelegado de saúde, que foi fundamental para acompanhar, e o jornal comprova, aquilo que era a evolução das doenças. De facto, o António Carvalho de Figueiredo é uma figura notável da medicina em Portugal e deve-se a ele também aquilo que se chama o combate às epidemias. Nós estamos a falar daqueles que morreram, mas não estamos a falar daqueles que sobreviviam. E sabemos que ele pertenceu, juntamente com Joaquim da Silva Mendes Leal, a uma importante associação de assistência, o Luís Pereira Mota. E através dos estudos que eu já realizei nessa assistência, nessa organização assistencial, vamos acompanhar políticas de assistência para retardar a morte, e este homem entra também com políticas de subvenção a medicamentos na Associação Luís Pereira Mota, assim como o Joaquim da Silva Mendes Leal, e depois encontramos naquilo que é a função do delegado de saúde.
Os registros materiais não são material a descurar, na minha perspectiva, naquilo que são os estudos de doença, de concentração de epidemias. Não vos quis maçar para os 20 minutos, mas também é possível fazer localização por locais, o que quer dizer que há uma fonte de informação iniciada que eu vou continuar a investigar a todo o Concelho de Loures e que quiçá um dia possamos ter um quadro do que foi a saúde no século XIX, século XX, às portas da cidade de Lisboa. Muito obrigada.